Após passar por um experimento secreto, uma jovem cobaia com poderes de fogo precisa fugir junto do seu pai mutante, da organização que deseja criar um exército de jovens com superpoderes. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeRed, hoje nós recapitularemos a história do filme Chamas da Vingança, então preparem-se, é hora do recap! Enquanto caminha com sua filha no colo pelas ruas de Nova York, Andy percebe que está sendo seguido pelos agentes de uma organização secreta chamada The Shop. Imediatamente ele se esconde na multidão e entra em um táxi para tentar escapar. Ao ver os agentes se aproximando, o motorista fica paralisado, então Andy usa os seus poderes psíquicos para obrigá-la a acelerar o veículo a caminho do aeroporto. Anos atrás, Andy participou de um experimento comandado pelo Departamento de Inteligência Científica do governo, no qual ele e outros jovens receberam uma injeção com um composto secreto desenvolvido pelo Dr. Joseph Wenles. 2 dias após o experimento, todos os estudantes que se voluntariaram seriam liberados da observação e receberiam uma boa quantia em dinheiro. Nesse dia, Andy conheceu Vicky e instantaneamente se apaixonou por ela. Poucos minutos depois que a substância foi injetada em seus corpos, os jovens começaram a alucinar e Vicky percebeu que estava sendo capaz de ler os pensamentos de Andy. Enquanto o casal se olhava de mãos dadas, os outros estudantes que participaram do experimento começaram a se debater em suas camas, causando pânico em toda a equipe médica. Ao chegar no aeroporto, Charlie conversa com seu pai e tenta entender o motivo deles estarem sendo perseguidos. Como não tem mais nenhum dinheiro, Andy precisa roubar as moedas de uma cabine telefônica para conseguir a grana necessária para fugir com sua filha. Enquanto caminha pelo aeroporto, Charlie vê uma mulher chorando enquanto conversa com um dos guardas. Aparentemente ela está grávida, mas o homem se recusa a assumir a criança e afirma que não está pronto para se casar. Toda vez que usa os seus poderes, Andy sente fortes dores de cabeça e seu nariz começa a sangrar. Por conta disso, ele evita ao máximo colocar as suas habilidades em prática e só as usa em último caso. Enquanto ajuda o seu pai a coletar as moedas, Charlie percebe o desespero da jovem grávida ao ser abandonada por seu namorado e decide se vingar. A garota então usa os seus poderes para fazer as botas do homem entrarem em chamas e ele precisa correr para o banheiro para apagar o fogo com a água da privada. Quando percebe o que aconteceu, Andy pega sua filha e foge do aeroporto antes que alguém note que Charlie foi o responsável por iniciar o incêndio. Ao perceber o que fez, a garota se sente culpada, mas seu pai tenta tranquilizá-la e a parabeniza por estar conseguindo controlar um pouco mais os seus poderes, pois todas as vezes que perdeu o controle, ela causou um grande desastre. Alguns minutos depois, Charlie revela que está sentindo a presença dos homens maus se aproximando e seu pai decide se esconder junto com ela no gramado. Porém, quando a menina pula em seu colo, ambos descem rolando até a outra pista e Andy desmaia. Pouco antes de serem atingidos por um caminhão, Charlie consegue acordar o seu pai e ambos se jogam no canto da pista. Após o susto, eles se levantam e Andy caminha com sua filha nas costas até encontrar um hotel onde possam se hospedar. Quando Vicky ainda estava viva, os três viviam juntos como uma família feliz e Andy sempre deu o seu melhor para ensinar Charlie a controlar os seus poderes. Porém, quando algo a irritava, a garota perdia o controle e certa vez incendiou as luvas que sua mãe usava para cozinhar. Desde então, Charlie nunca foi capaz de esquecer esse incidente e os gritos de sua mãe continuam a atormentar a sua mente. Algumas semanas depois, quando chegou do trabalho, Andy percebeu que sua esposa e sua filha não estavam em casa e começou a procurar por elas desesperadamente. Após olhar em todos os cantos, ele encontrou vestígios de sangue pela lavanderia e em seguida achou o corpo de Vicky no armário. Apavorado, Andy saiu à procura de sua filha e usou os seus poderes para impedir que a garota fosse levada pelos agentes do The Shop. Antes de ir embora, ele cegou Leon e Kenny para se vingar, pois foram aqueles caras que eliminaram sua esposa. Na manhã seguinte, na sede do The Shop, o Capitão Hollister recebe a visita de John Rainbird e do Dr. Wenles. Segundo o cientista, Andy e sua filha são a maior ameaça que a nação americana já viu e precisam ser eliminados o quanto antes. Dentre os 10 voluntários que participaram do experimento, 8 morreram, então o Capitão Hollister decidiu eliminar a família de Andy para limpar todos os vestígios da pesquisa
pesquisa que ele estava comandando. No entanto, o homem conseguiu escapar com sua filha, e o Endless afirma que a tendência dos poderes de Charlie é aumentar cada vez mais, conforme o seu corpo se desenvolve. Portanto, a melhor forma de garantir que a garota não cause risco a ninguém é capturá-la e eliminá-la enquanto ainda está aprendendo a controlar as suas habilidades, pois mais tarde ela será invencível. Sem saber exatamente qual será o potencial de destruição de Charlie daqui a alguns anos, o doutor afirma que pode ser que ela tenha a capacidade de criar uma explosão nuclear, ou até mesmo rachar o planeta em dois. Ao ouvir isso, Hollister vê a oportunidade de criar armas humanas para defender o seu país, e pergunta se o Endless poderia criar mais crianças como Charlie para serem treinadas. No entanto, o cientista afirma que não realizará mais nenhum experimento humano e vai embora transtornado. Após tomar o seu café da manhã, Andy e Charlie pegam uma carona com um caminhoneiro para chegar à cidade vizinha, onde o pai de Andy morava antes de falecer. Ao passar pela estrada, pai e filha são vistos por alguns agentes que foram enviados para capturá-los, e Bates entra em contato com o resto de sua equipe para informar a placa do caminhão onde eles estão. Durante o trajeto, Irv Manders convida a dupla para almoçar em sua casa, e Andy aceita o convite. Poucas horas depois, eles chegam à fazenda onde Irv vive com sua esposa, e são recebidos com carinho por Norma. Após o almoço, Irv pede que sua esposa vá brincar com Charlie no quintal, enquanto ele conversa com Andy para descobrir quem ele é de verdade, pois já percebeu que o homem está mentindo sobre sua identidade. Neste momento, Andy revela que está fugindo de agentes do governo que querem capturar sua filha para fazer experimentos com ela. Depois de alimentar as galinhas, Charlie vai ao encontro do seu pai e revela que os agentes estão se aproximando da fazenda. Assustada, a menina começa a perder o controle dos seus poderes e causa o aumento da temperatura do ambiente. Ao ver que a família está encurralada, Irv afirma que pegará sua arma para tentar deter os agentes, mas Charlie afirma que dará conta de se livrar de todos eles. Apesar de não querer machucar ninguém, Andy sabe que essa é uma questão de vida ou morte, então permite que sua filha use os seus poderes para eliminar os agentes se for necessário. Enquanto Andy tenta convencer todos aqueles homens a irem embora antes que se machuquem, Irv aparece com sua espingarda e ordena que eles saiam de sua fazenda, pois estão invadindo uma propriedade privada sem nenhum mandado. Durante a discussão, Charlie fica estressada e a temperatura do ambiente começa a esquentar. Nesse instante, os agentes se unem para capturar Andy e Irv tenta detê-los, mas acaba sendo baleado. Furiosa ao ver o seu pai sendo levado, a jovem incendeia o corpo dos agentes e em seguida faz os seus veículos explodirem. Ao ver alguns daqueles homens sendo eliminados enquanto outros fogem desesperados, Andy tenta acalmar a sua filha e pede que ela interrompa o ataque. Quando os agentes vão embora, Irv pede que Andy pegue o jipe que está atrás do celeiro e fuja com sua filha, antes que eles retornem para capturá-los. Na manhã seguinte, após dirigir uma noite inteira, pai e filha finalmente chegam ao seu destino e escondem o carro na floresta, que fica a poucos quilômetros de distância de Knoxville. Após alguns minutos de caminhada, Andy e Charlie chegam à casa no lago, e a garota fica feliz por saber que agora tem uma casa nova. Depois do que aconteceu na fazenda, Andy tem esperança de que os agentes do The Shop desistam de capturá-los. Além disso, ele planeja escrever uma carta aos jornais para contar tudo o que aconteceu, pois acredita que se a notícia for espalhada pela mídia, o governo terá que deixá-los em paz. Após se recusar a continuar trabalhando nos experimentos propostos pelo governo, o Dr. Endless teve sua casa invadida por John e foi eliminado covardemente durante a noite. Graças a uma agente infiltrada em Knoxville, Hollister consegue descobrir o paradeiro de seus alvos e é informado de que Andy enviou algumas cartas. Depois de eliminar o cientista, John vai ao gabinete do capitão e afirma que fará o que for necessário para conseguir capturar Charlie. Naquela tarde, depois de pegar todas as correspondências, o carteiro sai da cidade para entregar as cartas aos destinatários, mas é parado por dois homens na estrada que pedem sua ajuda para ligar a bateria do seu carro. Porém, quando o carteiro sai do veículo, John o ataca e rouba todas as cartas para impedir que os envelopes de Andy cheguem aos jornais. Em seguida, a dupla se dirige para casa no lago e o
mercenário prepara um dardo tranquilizante para atirar em Charlie assim que surgir a oportunidade. Enquanto isso, a menina e seu pai se preparam para ir à sede do New York Times, pois Andy quer garantir que eles tenham recebido a sua carta. Porém, Charlie já está cansada de viver fugindo e tudo que ela deseja é ter a vida de uma criança normal. A menina afirma que mesmo se estiver correndo perigo, ela nunca mais incendiará ninguém, pois não quer machucar nenhuma outra pessoa. Para aumentar a precisão de sua mira, John decide subir numa árvore e aguarda pacientemente o momento em que Andy e Charlie saem de casa. Enquanto caminha pela ponte de madeira, a menina é atingida pelo disparo e seu pai corre para socorrê-la. Nesse instante, Andy também acaba sendo atingido e desmaia ao lado de Charlie. Quando percebe que os dois estão inconscientes, os outros agentes saem dos seus esconderijos e caminham na direção deles. Dessa vez, todos estão usando roupas antitérmicas para se proteger dos poderes de Charlie, e depois que John pega a garota no colo, Bates e seus colegas levam John para a sede do The Shop. Quando acorda, Andy percebe que sua filha foi capturada e fica furioso, mas o Dr. Pinchot afirma que ela está bem. Desesperado para ver Charlie, o mutante ataca o médico e tenta fugir, mas acaba sendo capturado. Para evitar uma nova tentativa de fuga, Pinchot decide aplicar um sedativo em seu braço e pede que os enfermeiros o levem de volta para a cama. Enquanto isso, Charlie está trancada em outro quarto e recebe a visita do Capitão Hollister, que explica o motivo de ter levado a garota até lá. Depois de garantir que seu pai está bem, o homem diz que está muito interessado nas habilidades de Charlie e gostaria de fazer alguns testes para descobrir até onde vai o seu poder. No entanto, a menina afirma que nunca mais usará os seus poderes para ferir ninguém, então o capitão decide deixá-la descansar antes de tentar convencê-la a cooperar com sua pesquisa. Naquela tarde, John se disfarça de faxineiro para invadir o quarto de Charlie sem ser notado e a encontra jogando videogame. Nesse momento, ele tenta fazer amizade com a menina, mas é completamente ignorado, pois Charlie se recusa a conversar com qualquer um que não seja o seu pai. Enquanto isso, Andy está sendo interrogado pelo capitão, que afirma que ele poderá ver a sua filha apenas para concordar em fazer alguns testes. Depois que Hollister e o médico deixam a sala, uma cobaia aparece e revela não saber sobre o que se trata aquele experimento. Segundo o homem, o Dr. Pinchot apenas pediu que ele entrasse naquela sala para conversar com Andy, sem saber que teria sua mente invadida. Após entrar na cabeça de sua cobaia, Andy começa a dar alguns comandos, mas suas ordens são ignoradas, pois ele está fraco demais para usar os seus poderes. Frustrado com o resultado do teste, Hollister decide focar todos os seus esforços em Charlie e ordena que John faça tudo o que estiver ao seu alcance para conquistar a confiança da garota. Todos os dias a partir de então, o velhote vai limpar o quarto dela, mesmo sabendo que o lugar não está sujo. Nesse instante, a jovem começa a desconfiar das verdadeiras intenções dele e se isola no quarto. Naquela noite, durante a tempestade, a energia elétrica é derrubada e todas as luzes da casa se apagam. Ao se deparar com o escuro completo, John começa a gritar e pede que Charlie abra a porta, pois ele está com medo. Quando vê o homem apavorado tentando sair, Charlie fica comovida e tenta tranquilizá-lo, pois sem energia elétrica, o cartão usado para destrancar a porta não funciona. Nessa hora, a menina se aproxima para conversar, na tentativa de entender a origem de todo aquele medo. Então, John revela que lutou na guerra do Vietnã e acabou caindo numa armadilha do exército inimigo. Naquele dia, ele foi capturado e jogado em um buraco escuro no chão. Segundo John, foi como se ele estivesse sendo enterrado vivo, e desde então o homem desenvolveu o pavor do escuro. Ao ouvir essa história, Charlie se compadece da dor de John e ele passa a desenvolver um carinho pela garota. Sabendo que Charlie está preocupada com seu pai, John afirma que tentará entrar no quarto de Andy para ver como ele está. Em seguida, o mercenário afirma que a única forma de Charlie conseguir recuperar a sua liberdade é fazendo o que o Capitão Hollister pediu, mas a menina está com medo de usar os seus poderes novamente. Da última vez que liberou suas chamas, vários homens foram eliminados e a menina se culpa por isso. Além disso, ela está com medo de perder o controle dos seus poderes, mas começa a repensar a sua decisão quando John diz que essa é a única forma dela e o seu pai saírem dali. Quando a energia elétrica retorna e as luzes se acendem,
Charlie abraça John e o agradece por ter feito companhia a ela. Ao perceber que a menina está sonolenta, o mercenário a leva para a cama e fica feliz por estar conseguindo cumprir a missão de ganhar a confiança dela. Na manhã seguinte, Charlie aceita participar dos experimentos desenvolvidos pelo Dr. Pinchot e é colocada dentro de uma sala com vários eletrodos presos em sua cabeça. A missão da garota é incendiar alguns pedaços de madeira que estão dentro de uma bandeja, mas antes que as chamas apareçam, a temperatura da sala aumenta rapidamente. Em seguida, uma grande quantidade de fumaça começa a surgir, até que a bandeja inteira entre em combustão e exploda. Neste momento, até mesmo a banheira de água que estava sendo usada para gerar umidade no ambiente começa a pegar fogo e a água entra em ebulição. Ao ver essa demonstração de poder, Hollister fica impressionado, pois nunca havia presenciado algo parecido antes. O homem pretende usar as gravações que foram feitas para apresentar o seu projeto ao tribunal e fica atordoado quando percebe que os seus colegas de trabalho não estão tão animados quanto ele. A verdade é que Charlie só aceitou participar daquele experimento porque acreditou na promessa de que poderia ver o seu pai, mas o capitão nunca teve a intenção de deixar que isso acontecesse. A maior preocupação do Dr. Pinchot é que se pai e filha se encontrarem, Andy pode convencer a garota a destruir aquele lugar inteiro, portanto eles nunca deverão se ver outra vez. Enquanto o capitão e seus homens decidem o futuro de Charlie, a menina consegue escapar da sala e todos entram em pânico quando descobrem que ela está solta na mansão. Imediatamente, Hollister ordena que os cientistas vão atrás dela, mas nenhum membro da equipe está disposto a arriscar a sua vida para tentar capturá-la. Ao contrário do que todos imaginam, depois de fugir, Charlie volta para o seu quarto e começa a chorar, pois se sente mal por ter descumprido a promessa que fez a si mesma sobre nunca mais usar os seus poderes. Após se certificar de que a menina está segura em seu quarto, Hollister vai fazer uma visita a Andy, que está profundamente triste por não poder ver sua filha. Nesse momento, o capitão entrega alguns remédios para ele e pergunta o motivo dos seus poderes terem diminuído desde que o homem chegou àquela base. Imediatamente, Andy afirma que aqueles medicamentos estão fazendo com que ele seja controlado, por isso seus poderes não são ativados. Porém, quando Hollister vai embora, o mutante caminha até o banheiro e se esconde das câmeras de segurança para jogar as pílulas fora. Com o passar dos dias, John consegue se aproximar cada vez mais de Charlie e conquista a confiança da garota. O homem faz questão de levá-la para se divertir e todas as tardes eles andam a cavalo juntos. Enquanto fazem o seu passeio, John convence a jovem a participar de mais um experimento antes de encontrar o seu pai, e dessa vez Charlie incendeia os blocos de cimento das paredes. A temperatura está tão alta dentro da sala que até mesmo a porta de metal e os aparelhos de medição começam a derreter, causando uma grande explosão. Após explodir uma parede de cimento, Charlie direciona o fogo para uma banheira de gelo e consegue apagar o incêndio. Após realizar o experimento e seguir as ordens do capitão, Charlie começa a gritar e exige que Hollister cumpra sua parte no trato. Naquela tarde, Hollister sai para caminhar com Andy ao redor da mansão e revela que está fazendo os preparativos para enviá-lo para uma casa de repouso que fica no Havaí. Ao ouvir isso, Andy aceita a oferta e afirma estar animado para a viagem que, segundo Hollister, acontecerá naquela noite. Nessa hora, Andy consegue invadir a mente de Hollister e ordena que o capitão informe ao piloto que tanto ele quanto Charlie também irão na viagem. O plano de Andy consiste em fugir com sua filha quando o avião parar para abastecer na Califórnia, e antes de se despedir do capitão, o mutante ordena que ele entregue um bilhete para Charlie. O que Andy não imaginava é que depois de ler aquele bilhete, Charlie compartilharia o seu plano de fuga com John. Nesse momento, um segurança chamado Mike se aproxima e revela que foi designado para levar Charlie até os estábulos às 8 da noite. Após investigar os detalhes do plano de fuga, John se esconde nos estábulos pouco antes de Charlie chegar acompanhado de Mike. Ao chegar lá, a garota usa os seus poderes para afugentar o segurança e ameaça incendiá-lo se ele não der o fora dali. Quando o homem vai embora, John decide chamar a menina e revela estar escondido no segundo andar. Porém, no instante em que Charlie está subindo as escadas para encontrar o seu amigo, Andy aparece e a menina corre para os braços do seu pai. Enquanto eles se abraçam, John os observa de longe enquanto se prepara para atirar.
após conversar com Andy, Charlie descobre que foi enganada, pois o homem que ela acreditava ser o seu amigo é o mesmo que a capturou. Quando descobre que John estava mentindo durante todo esse tempo, a menina fica decepcionada e pergunta o motivo dele tê-la enganado. Enquanto se esconde entre os fardos de feno, o mercenário diz que não pode deixá-los partir, pois Charlie representa um grande perigo para a sociedade. Sendo assim, John ordena que a menina suba as escadas, caso contrário ele irá atirar em Andy. Para garantir a segurança do seu pai, a menina decide fazer o que ele diz, então Andy ordena que o capitão elimine o velhote e corre para pegar a sua filha. No entanto, quando percebe que Hollister está tentando eliminá-lo, John não pensa duas vezes antes de atirar nele e abre um buraco em sua cabeça. Nesse momento, Andy consegue invadir a cabeça do demente e ordena que ele pule do segundo andar. Após cair no chão, John dispara contra o mutante e Charlie entra em desespero ao ver o seu pai sangrando. Furiosa, a menina se revolta e John decide atirar nela, porém Charlie consegue explodir a bala antes de ser atingida, e nesse instante o corpo do homem entra em chamas. Quando percebem que a garota desapareceu, todos os seguranças que trabalham no The Shop saem para procurá-la. Após ver John morrer em chamas, Charlie corre ao encontro do seu pai e Andy pede que a menina fuja, mesmo que ela tenha que usar os seus poderes para queimar todos os seus inimigos. Depois de dizer as suas últimas palavras à sua filha, Andy acaba morrendo devido à quantidade de sangue que perdeu e Charlie se despede dele. Ao ver os guardas se aproximando, a menina explode a porta do estábulo e liberta os cavalos para que eles possam fugir antes que todo aquele lugar seja destruído. Em seguida, Charlie caminha lentamente na direção daqueles homens e todos fogem apavorados ao vê-la se aproximar. Quando avista o Dr. Pinchot tentando fugir em um carrinho de golfe, a jovem envia uma bola de fogo em sua direção e explode o veículo. Com medo de serem os próximos, alguns guardas tentam atirar na garota, mas nenhuma de suas balas são capazes de atingi-la. Em vez disso, eles acabam sendo seguidos pelo fogo e são queimados vivos. Logo depois, outros seguranças se aproximam para tentar parar a ameaça e também acabam sofrendo o mesmo destino. Ao ver um carro repleto de soldados armados se aproximando, Charlie decide explodir o veículo e facilmente consegue se livrar dos seus inimigos. Após eliminar Bates com uma bola de fogo, Charlie explode o helicóptero da polícia que está se aproximando e, por fim, incendeia a mansão junto com todos os funcionários que estão escondidos lá dentro. Enquanto escuta o grito de desespero das pessoas, a menina começa a chorar, pois ela nunca quis ferir ninguém, mas se sentiu obrigada a fazer aquilo para conseguir escapar. Depois de destruir toda aquela organização, Charlie pega uma carona e retorna para a fazenda, onde Irv e Norman vivem. Ao ver a menina, o casal corre para abraçá-la e Charlie se sente aliviada. Nesse dia, a jovem ganha uma nova família e pede ajuda de Irv para colocar o plano do seu pai em prática. Na semana seguinte, ela consegue chegar à sede do New York Times e finalmente tem a chance de divulgar a sua história para a mídia. E aí, galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que Charlie conseguirá evoluir os seus poderes quando chegar na fase adulta? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!